Bom dia, bom dia, bom dia. Sem Bíblia não tem café. Passando por aqui porque hoje nós já estamos no capítulo 28 do livro de Salmos. Mas antes nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo e sobre a oração em línguas. Eu me distraio olhando a natureza. Nós vamos falar sobre a oração em línguas. Está escrito que o que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Muitos pensam que o edificar-se a si mesmo é somente o nosso espírito que é edificado quando nós oramos em línguas, mas não é bem assim. Quando oramos em línguas, o nosso corpo, alma e espírito estão envolvidos no processo. E o edificar significa reconstruir, construir, restaurar, reparar. Então, todo o nosso corpo, alma e espírito estão sendo construídos, reedificados, reparados quando oramos em línguas. Quando oramos em línguas, a nossa mente fica infrutífera, ou seja, nós não entendemos o que estamos orando, mas não é necessário, porque o Espírito Santo é que está orando através de nós e ele sabe exatamente o motivo pelo qual ele deve orar. Orar em línguas é importante porque nos coloca em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Está escrito, todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são os filhos de Deus. Nós não devemos ser conduzidos pelas nossas emoções, pela nossa própria inteligência, mas nós devemos ser conduzidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus. E orar em línguas nos coloca em sintonia com a vontade de Deus. Ou seja, nós vamos sentir melhor a liderança do Espírito Santo quando nós oramos em línguas. Deus não quer que nós sejamos medrosos, preocupados, ansiosos. Então, cada vez que nós estivermos preocupados, nós devemos transformar esta preocupação em oração, levar tudo diante do Senhor com ações de graças, agradecendo a Deus porque Ele já está enviando respostas para nós. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações, como está escrito no livro de Filipenses 4:7. Precisamos entender que o nosso Pai é tão forte que não há nada que Ele não possa fazer por nós. E tão amoroso que não há nada que Ele não queira fazer, a menos que isso vá nos prejudicar, claro. Orar em línguas nos traz descanso, nos traz alívio, nos traz refrigério para a nossa alma. Muitas pessoas recorrem a um tipo de fuga quando estão extremamente ansiosos, como por exemplo ao tabaco, ao álcool, às drogas, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos oferece a sua paz, a paz que Jesus dá, que excede todo entendimento. E essa paz, esse refrigério, ele pode ser acessado quando nós oramos em línguas, quando permitimos que o Espírito Santo ore através de nós. Como está escrito no livro de Isaías 28:11, pelo que, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, a qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Orar em línguas nos alinha com a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos orar segundo a vontade de Deus, nós não sabemos exatamente qual é a vontade de Deus para nós, mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe e ele intercede segundo a mente de Deus, é que ele intercede por nós. Está escrito em Romanos 8 que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Quando não sabemos como orar, devemos deixar que o Espírito Santo interceda através de nós, por nós. Orar em línguas é um tipo de intercessão. Também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Basta um gemido e você será ouvido. Imagine se esse gemido vem do próprio Espírito de Deus. Orar em línguas libera poder. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Imagine o poder de Deus operando em nós. E ele é um espírito de poder, de amor e de moderação. Por esta razão, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.
Nós precisamos reavivar o dom do Espírito Santo que há em nós. O dom de falar em línguas é o único dom que pode ser usado quando nós decidimos usar. A partir do momento que já somos batizados, é claro, com o Espírito Santo, quando decidimos orar em línguas, podemos orar, podemos permitir que o Espírito Santo ore em nós e através de nós. E nós precisamos praticar com bastante frequência. Se nós somos uma dona de casa, por exemplo, podemos orar enquanto estamos ali lavando roupa, lavando vasilha, cuidando da casa, indo para o trabalho, voltando do trabalho. E precisamos estar em constante oração, deixando que o Espírito Santo interceda por nós e através de nós. Dessa maneira, vamos ser cheios do Espírito Santo. Agora nós vamos declarar Salmos 28, oração pedindo ajuda de Davi. Ó Senhor Deus, minha rocha, eu peço a sua ajuda. Não deixes de ouvir o meu pedido. Se não me responderes, eu estarei com aqueles que descem ao mundo dos mortos. Ouve-me quando levanto as mãos na direção do teu santo templo e grito pedindo a sua ajuda. Não me castigues juntamente com os maus, com aqueles que praticam más ações. Eles falam como se fossem amigos, mas o coração deles está cheio de maldades. Castiga essas pessoas pelas suas ações, por todo o mal que têm feito. Dá aos maus o que merecem. Eles não querem saber o que o Senhor tem feito, nem reparam nos teus atos poderosos. Por isso ele os castigará e os destruirá para sempre. Louvado seja Deus, o Senhor, pois ele ouviu o meu grito pedindo ajuda. O Senhor é a minha força, o meu escudo, e com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda, por isso meu coração está feliz, e eu canto hinos de louvor. O Senhor Deus é a minha força. O Senhor Deus é a força do seu povo. O Senhor é o refúgio seguro do rei, que ele escolheu. Ó Deus, salva o teu povo, e abençoa aqueles que são teus, sê o pastor deles, e cuida deles para sempre. Amém? Pronto, gente. Por hoje foi isso. Que Deus abençoe o dia de vocês. Um bom fim de semana, um bom dia, um bom café.